Oi pessoal, a aula de hoje vai ser sobre replicação, transcrição e tradução. Então, começando aqui pela replicação, respondendo a nossa primeira pergunta aqui, o que seria a replicação? A replicação nada mais é do que o processo de duplicação do DNA, E já respondendo a nossa segunda pergunta aqui, por que a replicação acontece? Então, se a gente for analisar a característica das células, as células possuem essa característica peculiar de poder se multiplicar, de poder se dividir. Então, as células estão constantemente se multiplicando, se dividindo. Então, por isso que a replicação, a duplicação do DNA se torna extremamente necessária. Porque para que a célula possa se dividir, é necessário que a célula duplique seu material genético para que então as duas células filhas, por exemplo, no caso da mitose, possa ter o mesmo número de material genético, o mesmo número de DNA do que a célula mãe. Então a replicação é extremamente importante para que a célula possa se dividir, Então, respondendo a nossa terceira pergunta aqui, onde acontece a replicação? A replicação é um processo que vai acontecer no núcleo das células eucariontes, As células procariontes também duplicam o material genético, só que esse processo acontece de uma maneira um pouco mais diferente, digamos assim. E nessa aula eu vou focar na replicação das células eucariontes. Então a replicação ela vai acontecer no núcleo, É só vocês terem em mente, vocês lembrarem que é no núcleo que o material genético, que o RNA, o DNA, ele fica abrigado. Então a replicação é um processo que vai acontecer no núcleo. Se a gente for analisar aqui o ciclo celular, a gente vai ter a fase M, que é a fase correspondente à fase que a célula está se dividindo, A fase que pode ser tanto uma mitose quanto uma meiose, então por isso que ela é denominada de fase M. A gente também vai ter a fase G1, que é a fase em que a célula está, digamos assim, tendo maior grau de atividade, então ela está fazendo secreção, está fazendo endocitose, está fazendo, enfim, uma série de... está fazendo proteínas, está fazendo uma série de atividades, Então é uma fase que se caracteriza por ser uma fase que a célula está, digamos assim, entre aspas, trabalhando bastante, Aí a gente vai ter a fase S, e é justamente nessa fase S de síntese, que é a fase que o DNA ele se duplica. E a gente vai ter também a fase G2, que é a fase que vai anteceder a mitose, A fase que a célula começa a se preparar para que então possa ocorrer o processo de divisão celular. Então, se a gente for analisar aqui a fase G1, a fase S e a fase G2, todas essas três fases vai constituir a intérfase. Então, a G1, a S e a G2 constituem a fase de intérfase. E a fase M, que é a fase de mitose ou meiose, vai ser a fase que vai constituir a divisão celular. Então, de maneira bem simples, esse ciclo celular pode ser classificado em duas grandes fases, A mitose, a divisão celular, e pode ser classificado também como a intérfase, E a intérfase, por sua vez, ela é subdividida nessas três outras fases, que é a fase G1, a fase S e a fase G2. Lembrando que é na fase S, na fase S da intérfase, que vai acontecer o processo de replicação do DNA, ou seja, que o DNA ele vai ser duplicado. Então, de maneira bem simples, a gente pode também observar algumas moléculas, algumas, principalmente enzimas, que participam desse processo de replicação, de duplicação do material genético. Então, a primeira enzima que eu queria destacar para vocês é a helicase, que é essa enzima aqui em vermelho. A helicase ela tem um papel extremamente importante porque vai ser ela que vai abrir a fita de DNA, Como vocês sabem, o DNA é um material genético constituído por uma dupla fita. Então, para que aconteça o processo de replicação, a primeira etapa para acontecer esse processo, a fita de DNA ela precisa ser aberta. E é esta enzima, a helicase, que faz a abertura, da fita de DNA. A segunda molécula que participa desse processo é a DNA polimerase. A DNA polimerase, pessoal, ela é extremamente importante porque ela tem função não só de... ela é a enzima que vai participar do processo de recrutação das bases nitrogenadas e vai formar aos poucos a molécula de DNA, Então, ela é como se fosse a construtora do processo. É ela que vai ficar recrutando as bases nitrogenadas e vai formar, digamos assim, vai construir a nova fita de DNA. Então, ela é extremamente importante por conta dessa função e ela também é extremamente importante porque a DNA polimerase ela também tem um caráter de revisão. Então, assim que o processo de replicação termina, a DNA polimerase irá revisionar esse processo para que não tenha erros, porque, por exemplo, um erro na replicação do DNA, por exemplo, no paramento de uma base nitrogenada, pode ocasionar processos como mutação e etc. Então, a DNA polimerase, além de formar a nova fita de DNA, ela também tem esse caráter de revisão, caráter revisionário.
E eu queria destacar para vocês também outra enzima, que é a primase. A primase é extremamente importante porque ela vai sintetizar uma substância chamada de primer. Esse primer nada mais é do que uma molécula de RNA que vai servir como se fosse uma molécula para a DNA polimerase se situar. Então a DNA polimerase ela só consegue recrutar, começar a formar a molécula de DNA a partir do momento que a primase sintetiza o primer. Então o primer é uma substância, né, feita de RNA que serve como se fosse uma indicadora para que a DNA polimerase possa começar a fazer a nova fita e assim possa começar o processo. Então a primase é aquela molécula, né, que vai iniciar todo o processo através da sintetização do primer. Eu queria destacar para vocês também outra molécula, que é a ligase. A ligase também pode ser chamada de DNA ligase, né? Vocês podem encontrar essa terminologia, mas a ligase vai ser aquela molécula que vai fazer o ligamento entre as bases nitrogenadas, né? Mais adiante vou falar um pouco mais sobre ela, mas basicamente a função dela é essa, né? Fazer a ligação entre os nucleotídeos, entre as bases nitrogenadas. Eu queria destacar para vocês outra substância, dessa vez não é a enzima, né? Todas essas vocês podem observar que é terminada em SE, né? Tem o sufixo SE, então indica que é uma enzima, mas essa aqui não é uma enzima, e é a proteína SSB. Essa proteína SSB, ela tem um papel extremamente importante porque a partir do momento que a helicase abre a fita de DNA, essa proteína ela vai ser sintetizada, né? Ela vai, digamos assim, entre aspas, grudar nas fitas de DNA, e essa proteína, após fazer esse processo, ela vai impedir que uma fita de DNA ela volte, digamos assim, ela volte a se conectar com a outra fita. Então a proteína SSB é extremamente importante. E por último, pessoal, eu queria destacar para vocês que a gente fala que a replicação, né, a duplicação do DNA é um processo que acontece de maneira semi-conservativa. Porque, por exemplo, se a gente for analisar aqui uma fita de DNA, né? Aqui a gente tem uma fita de DNA, aí que veio a helicase, digamos assim, abriu essa fita de DNA, aí aqui veio as proteínas SSB, grudando aqui nas paredes da fita de DNA e impedindo que essa fita de DNA se ligue novamente, né? É como se fosse uma ancoragem que essa proteína SSB faz. Então, como vocês podem observar, essa fita de DNA ela vai continuar aqui, essa outra fita vai continuar aqui e vai ser sintetizada pela DNA polimerase, né? Então aqui vai ter DNA polimerase, uma nova fita de DNA. Então, se vocês observarem, esse processo acontece de maneira semi-conservativa, porque uma fita de DNA já era existente aqui em laranja e outra fita vai ser recém-sintetizada em roxo. Então, a gente tem uma fita recém-sintetizada e uma fita que já estava existente, e do outro lado da mesma forma, né? Uma fita que foi recém-sintetizada e uma fita que já estava existente. Então a gente fala que esse processo acontece de maneira semi-conservativa, porque as duas fitas de DNA que são formadas, metade dela já existia e metade dela acabou de ser sintetizada. Então o processo de replicação é mais ou menos isso. Eu vou passar para uma animação para que vocês possam entender de uma maneira mais clara. Então, pessoal, o processo de replicação do DNA, né, de duplicação do DNA, esse processo vai acontecer em pontos específicos, chamados de origem da replicação, que é determinado por sequências específicas de nucleotídeos, de bases nitrogenadas. Aí vai vir as DNA helicases, né, ou simplesmente helicases, e vai quebrar as pontes de hidrogênio que unem a molécula de DNA e vai, né, abrir a molécula de DNA, né, vai funcionar como se fosse um zíper, abrindo a molécula de DNA. Devo destacar para vocês que todo esse processo necessita de ATP, necessita de energia. Então a ATP se liga à helicase e então a molécula de DNA ela é aberta aos poucos, né? Essa estrutura Y, enquanto a fita de DNA está sendo aberta, é chamada de forquilha de replicação. Essa fita, pessoal, essas moléculas de DNA, ela tem a tendência a se ligar novamente, né? Então, para que elas não se liguem novamente, como vocês podem observar, ela tem a tendência de se ligar novamente. E para que isso não aconteça, vai vir proteínas, chamadas de proteínas SSB, e vai grudar na parede dessas moléculas de DNA, estabilizando essa substância, esse material genético, impedindo que ele se ligue novamente. Daí, como vocês podem observar, essa aí é a DNA primase. A primase ela vai ter a função de sintetizar o primer, né, que, como disse anteriormente, serve de
como se fosse um norteamento para a DNA polimerase começar a fazer propriamente dita a fita de DNA. Então a DNA primase ela vai sintetizar um primer, né? Aí ele destaca para vocês a forquilha de replicação, que é essa estrutura Y. Daí ele está fazendo a molécula de primer. E a partir do momento que essa molécula de primer é feita, vai vir a DNA polimerase e vai, né, fazer o pareamento das bases nitrogenadas e formar a primeira fita, que é chamada de fita líder ou fita contínua. Então, através dos pareamentos entre bases nitrogenadas, aos poucos essa nova fita vai sendo formada. Ele vai destacar para vocês a estrutura da DNA polimerase. Ela está pareando aí as bases nitrogenadas e formando a nova fita. Lembrando que esse processo acontece no sentido 5' para 3', né? Essa primeira fita é sintetizada dessa forma. Aí ele destaca mais uma vez, né? Ele destaca ao longo de todo o vídeo que esse processo necessita de ATP, né? Necessita da adenosina trifosfato. E só com a presença de ATP a DNA polimerase pode sintetizar a nova fita, formar a nova fita. Lembrando, pessoal, que a primeira fita é formada no sentido 5 para 3, já a segunda fita ela não consegue ser formada no sentido 5 para 3, né? Ela é formada no sentido 3 para 5. E pelo fato da DNA polimerase não conseguir sintetizar moléculas no sentido 3 para 5, a primase tem que sintetizar primers extras, né? Como vocês podem observar em verde, na segunda fita, tem vários primers extras que foram sintetizados pela primase. Daí a DNA polimerase vai sintetizar os pedaços, né? Vai sintetizar fragmentos, que em azulzinho, que é o fragmento de Okazaki. Aí vai vir RNA H, ele vai limpar, digamos assim, vai retirar esses primers para que então a DNA polimerase possa sintetizar mais pedaços. Na segunda fita, ela é chamada de descontínua justamente por isso, né? Porque ela é formada aos poucos, através de fragmentos, que é chamada de fragmento de Okazaki. Daí, para fazer a ligação, né, como vocês podem observar, não está ligado. E para fazer a ligação propriamente dita, vai vir a DNA ligase e religar os fragmentos de Okazaki, né? Então, a DNA ligase ela vai fazer esse papel, vai ligar os fragmentos de Okazaki. E lembrando que tudo isso, né, só ocorre com a presença de ATP. Então, as duas fitas são formadas, né? A primeira fita, fita líder ou fita contínua, e a segunda fita, a fita retardada ou a fita descontínua. Então, pessoal, falando aqui agora sobre o processo de transcrição, de tradução, né? E, consequentemente, do processo de síntese de proteínas. Então, o que seria, né, respondendo a nossa primeira perguntinha aqui, o que seria o processo de transcrição? Então, o processo de transcrição nada mais é do que a formação de uma fita de RNA, né? Uma fita de RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA. Né? Então, como vocês podem observar nessa imagem, né? Vou chegar aqui já direto ao ponto. Então, aqui em roxo, essa molécula aqui é chamada de RNA polimerase. Essa RNA polimerase vai abrir a dupla fita de DNA e a partir dessa abertura da dupla fita de DNA, ela vai sintetizar, né, vai haver o pareamento das bases nitrogenadas e vai haver a sintetização de uma molécula de RNA mensageiro. Então, de maneira bem simples, a gente pode falar que o processo de transcrição nada mais é do que a formação de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA, né? Então, é um processo de transcrição. É uma transcrição aí que vai culminar na sintetização do RNA mensageiro. Então, respondendo a nossa segunda pergunta, onde ocorre? Então, novamente, eu ressalto que é só vocês lembrarem qual é a estrutura que abriga o material genético, né? Qual a estrutura que abriga o DNA, o RNA. Então, esse processo vai acontecer no núcleo, né? Lembrando que acontece no núcleo das células que tem núcleo. E como acontece, né? Eu já dei um spoiler, já falei um pouco mais, mas acontece basicamente assim, né? Então, vai haver uma fita de DNA. Como vocês sabem, a fita de DNA é composta por uma dupla hélice. Essa fita de DNA vai se abrir através da enzima RNA polimerase e a partir daí a fita de RNA mensageiro vai ser formada, né? Queria destacar para vocês também que essa fita vai ser formada através do pareamento entre as bases nitrogenadas.
Então, se aqui a gente tem uma guanina, aqui, consequentemente, vai ter que ser sintetizada uma timina, né? Então, através desse pareamento, vai ser formado o RNA mensageiro. A partir do momento que esse RNA mensageiro ele é formado, ele vai passar por um processo chamado de splicing. Não sei se eu pronunciei da forma correta, mas esse processo nada mais é do que a maturação do RNA mensageiro. Então, a partir do momento que o RNA mensageiro ele é formado, ele ainda não está pronto para passar para a próxima etapa, que é a etapa de tradução. Então, ele vai ficar um tempo no núcleo, vai ficar um tempo amadurecendo, vai ser retirado alguns introns desse RNA mensageiro, né, algumas bases nitrogenadas, e a partir daí, a partir do momento que ele ficar, que ele conseguir esse amadurecimento, ele vai para o citosol. E lá no citosol, pessoal, vai acontecer a etapa de tradução. Então, o que seria essa etapa de tradução, né? Respondendo a primeira pergunta. Então, a etapa de tradução nada mais é do que o processo de formação das proteínas, né? O processo de decodificação da informação que está na fita de RNA mensageiro. Então, essa fita vai se ligar à extremidade de um ribossomo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um RNA mensageiro, constituindo o ribossomo, aqui a gente vai ter o RNA ribossômico. E carregando os aminoácidos, a gente vai ter o RNA transportador. Então, tem todos os 3 RNAs envolvidos nesse processo, né? O mensageiro, o transportador e o ribossômico. Então, o processo de tradução, né, como eu estava falando anteriormente, nada mais é do que a decodificação da mensagem que está no RNA mensageiro, que vai culminar na formação de uma proteína. Então, onde acontece, né, ao contrário da transcrição e da replicação, o processo de tradução ele vai acontecer no citosol, né? Então, ele não vai acontecer no núcleo. É só você lembrar que os ribossomos, geralmente, é possível encontrar eles livres no citosol, né? Então, nessa etapa de tradução, é necessário que você tenha um ribossomo, porque o RNA mensageiro ele vai, digamos assim, entrar no ribossomo, se conectar à extremidade do ribossomo. Então, esse processo vai acontecer no citosol. E como acontece, né? Então, como já dei um spoiler novamente, já falei anteriormente, o RNA mensageiro ele vai sair do núcleo, né? Lembrei que lá no núcleo tem a presença de poros, ele vai sair através daqueles poros, ele vai chegar ali no citosol. A partir do momento que ele chega no citosol, ele vai se ligar ao RNA, ao ribossomo, né? RNA ribossômico, ele vai ficar nesse RNA ribossômico e, como vocês podem observar, existem 3 bases nitrogenadas. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui. Ao longo de todo o RNA mensageiro, as informações do RNA mensageiro vai ser lidas através de 3 bases nitrogenadas, que é chamada de códon. Então, cada códon desse codifica um aminoácido. Então, por exemplo, esse códon vai codificar um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. E o RNA transportador ele vai trazer os aminoácidos que vai parear com esse códon. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o anticódon no RNA transportador, que vai parear com o códon do RNA mensageiro e vai trazer, então, o RNA transportador vai trazer as aminoácidos necessários. Então, aos poucos, os aminoácidos eles vão sendo formados. Então, por exemplo, digamos que aqui a gente tenha um códon A ou G, então esse códon A ou G ele vai codificar, ele vai, digamos assim, parear com esse RNA transportador, né, e vai formar os aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eu gostaria de enfatizar para vocês que os aminoácidos, a junção do aminoácido, né, ele vai formar as proteínas. E essas proteínas é extremamente importante para o nosso organismo. Então, essa junção de aminoácidos que estão se ligando através de ligações peptídicas vai formar as proteínas. E essas proteínas têm um papel extremamente importante. Então, tanto a transcrição quanto a tradução são processos que estão intimamente ligados à síntese de proteína, né? E aí vem a pergunta, qual a importância, né? Qual a importância da proteína? Então, como vocês já devem saber, a proteína é extremamente importante porque a enzima, por exemplo, é uma proteína com função enzimática. A proteína ela também tem função de transporte, né? Então, na membrana plasmática é possível encontrar proteína. Também tem função estrutural. Também tem função atuando como uma molécula de defesa, né, no sistema imunológico. Então, a proteína é extremamente importante para o organismo. E a proteína também, ela ajuda a formar as nossas características. Então, por exemplo, aqui nesse RNA mensageiro, existe a informação genética que foi lida no gene do DNA, né? O gene é aquela parte do DNA que tem a informação genética que vai dar as características para o indivíduo. E essa fita de RNA mensageiro que foi formada a partir da molécula de DNA, ela vai ter vai formar a proteína necessária, né, para que ocorra a síntese
por exemplo, da pigmentação do olho, diversos processos. Então, a síntese proteica é extremamente importante para que ocorra o processo de formação das características de um indivíduo, né? Aí tem um exemplo clássico, que é o exemplo do olho, né? Então, a pigmentação do olho, por exemplo, se dá através da síntese de proteínas. Através da formação dessas proteínas, o organismo ele consegue, digamos assim, sintetizar as proteínas necessárias que vai ajudar no processo de pigmentação do olho. Então, a síntese de proteínas é extremamente importante no processo de dar, né, a característica a um determinado indivíduo. Então, novamente, né, eu vou passar para uma animação para que vocês possam entender esse processo de transcrição e tradução melhor. Então, pessoal, se a gente for analisar a célula, né, for dar um zoom na célula, a gente vai encontrar a região denominada de núcleo, né, que é a região que vai abrigar o material genético. Então, dentro da célula, a gente vai encontrar um núcleo, e dentro desse núcleo a gente vai ter os cromossomos, né? Os cromossomos nada mais é do que o DNA bem empacotado, bem espiralizado, compacto. E, como eu falei anteriormente em outras aulas, esse DNA ele se encontra envolvido com proteínas chamadas de histonas, né? E nesse DNA é possível a gente encontrar uma região denominada de gene. Geralmente o gene que vai ser lido está na eucromatina, né? E esse gene que é a informação genética que vai dar a característica dos indivíduos, dos animais. Então, a partir de um pedaço da molécula de DNA, a molécula de RNA vai ser formada, né? Esse é o processo de transcrição. Então, através do pareamento de bases nitrogenadas, como vocês podem ver, a RNA polimerase, que é essa molécula marrom no fundo, ela se ligou e abriu a molécula de DNA, e aos poucos, através do pareamento de base nitrogenada, a molécula de RNA mensageiro vai sendo formada, né? A partir do momento que esse RNA mensageiro ele é formado, né, no processo de transcrição, ele vai ficar um tempo no núcleo amadurecendo, né? Esse processo, como eu falei anteriormente, é chamado de splicing. E esse processo, o RNA ele perde algumas partes, né, alguns introns. Ele sofre amadurecimento, ele sai do núcleo através dos poros, e lá no núcleo, a partir do momento que ele sai do núcleo, né, ele vai chegar no citosol, e lá no citosol ele vai encontrar com os ribossomos, né? Os ribossomos que são como se fossem máquinas de fazer proteínas. Então, os ribossomos vai ser o local onde o processo de tradução ele vai acontecer. Então, vai vir o RNA transportador carregando o aminoácido, aí o RNA transportador com formato de trevo carregando o aminoácido. Na extremidade desse RNA transportador tem 3 bases nitrogenadas, né, que vocês podem observar aí, que são os anticódons, que vai se ligar com os códons, que são 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Então, vai ser lido de 3 em 3, vocês podem observar que essas bases elas se pareiam, uma complementa a outra, e aos poucos as moléculas de aminoácido vão vindo e vão sendo formado uma cadeia polipeptídica, né? Através de ligações peptídicas, esses aminoácidos vão se juntando e vão formando a proteína, né? A proteína nada mais é do que uma junção de aminoácidos. Essa proteína geralmente ela vai adquirir um formato, né, tridimensional, e a proteína ela vai ser formada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando o link das 2 animações no final do vídeo, caso vocês queiram assistir, né? Assistam, é muito legal, também tem a explicação deles, caso vocês não tenham entendido aqui. É bem resumido, e é isso, obrigado pela atenção e tchau.